Fala aí, Brasil, como estamos? Estamos todos bem com a graça de Deus. Estamos vivos, estamos nos comunicando, isso já é bênção, né? E a gente está acreditando muito que as coisas vão melhorar. Então, tá tudo bem, né? Estamos bem. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de economia. Não, eu não sou especialista, ninguém é, mas não precisa ser. A gente vai entender tudinho, tá? Eu sei que vocês sabem, né? Vocês sabem que o Lula deu uma entrevista pro César Filho no SBT, né? Ninguém merece prestar atenção no que esse cara tem a dizer ainda, né? Mas tem algumas pérolas que dá para catar num monte de absurdo, num monte de mentiras, num monte de besteira. E quando eu falo mentira, antes que aquele careca lá venha dizer que é fake news, eu vou mostrar para vocês que ele continua mentiroso. Gente, se mente num ponto que a gente pega, quantos pontos tem para pegar, né? Então, mas a gente vai ver isso, tá? Eu recortei muito pouquinho. Não dá para aproveitar quase nada do que aquilo fala. Mas dá muito para a gente desenvolver o que a gente tem para conversar em cima disso, né? Bom, então, eu vou trazer primeiro para vocês, quando ele fala sobre não ter 100% de popularidade. Então, antes que os jumentinhos falem alguma coisa aqui, porque tem jumentinho amestrado que vem no canal encher o saquinho, ninguém tem realmente, tá? Vou falar antes de vocês, ninguém tem. Mas, às vezes, a gente tem muito, e não é o caso dele. Ele não tem 10% mais, não tem. De popularidade, E vai ficando pior, tá? A queda é logo ali. Então, aí ele fala que ele não tem 100% de popularidade e ele diz o porquê, né? E depois que ele diz o porquê, aí ele dá uma lambancinha, dá uma enrolada, né? Depois que ele fala o porquê, ele diz que, porque precisa plantar a terra, adubar, plantar, não sei o quê, para até colher. Aquelas desculpas de sempre, né? Lembrando que já são quase 2 anos desse desgoverno. Então, se a gente for por essa teoria dele, né? Não tem 4 anos. Em 4 anos não dá para colher nada, né? Mas dá para gastar semente. E é isso que a gente vai ver, né? Então, ele fala no comecinho, tá? Dessa parte da falta de popularidade, ele já solta uma pérola, né? Porque ele diz que ele não cumpriu as promessas, então é estelionato eleitoral. Quem não cumpre promessa, né, de campanha, mas eu vou cumprir quando der fruto, não sei quando, não sei, sabe? Então, ele já começa admitindo que ele não está cumprindo o que o povo espera dele. Vamos dar uma olhada nessa parte. Eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma razão para o povo brasileiro me dar 100% de popularidade, porque ainda nós estamos muito aquém daquilo que nós prometemos. Eu sei o que eu prometi para o povo, eu sei os compromissos que eu fiz para o povo. Pois é, gente, é isso. Não está cumprindo. Isso é que importa. E sabe por que não está cumprindo? Não é porque tem que plantar, colher, que quem vê essa entrevista vai ver a desculpa que ele dá, e eu não vou mostrar aqui porque não vale a pena, já estou contando para vocês. Sabe por que nunca vai chegar esse dia de cumprir promessas feitas ao povo? A gente vai começar a ver isso. É isso que a gente vai começar daqui para frente, tá? Então, olha só para relembrar um pontinho aqui. Não pode ter um programa de transferência de renda sem critério. Então, muita coisa mudou. Eu acho que o mais importante também que mudou foi o seguinte. Pois é. 15 bilhões para o Ministério da Cultura.
Nossa vida. Para investir, sabe o quê? Sabe qual é o tipo de cultura que ele investe? Anitta, Ludmilla, esses trastes que de cultura não tem nada, né? Mas, conforme ele disse lá no 4º Congresso da Cultura, ele pediu uma doutrinação severa para os jumentinhos amestrados. Então, ele liberou 15 bilhões. Vamos dar uma olhada. Que eu ouço dizer que daqui a uns dias não vai ter nenhum artista se queixando de falta de recurso para que esse país tenha atividade cultural em todos os quadrantes do nosso território. A alegria estampada na cara das pessoas por conta não apenas da volta do Ministério da Cultura, mas porque o Ministério da Cultura voltou muito poderoso. Ele voltou com 2 leis Aldir Blanc e ele voltou com a Lei Paulo Gustavo, que coloca no Ministério 15 bilhões de reais, cara, no Ministério. Pois é, os artistas estão muito felizes e o povo está esperando cumprir a promessa. Né? É isso aí. Vamos seguindo. Tô com a minha colinha aqui, né? E aí, gente, a mídia. Bom, como a gente não pode mais fazer fake news, nem discurso de ódio, vamos deixar a mídia falar. A mídia, não sei o que está acontecendo, não está caindo o Pix, ou não dá mais para passar pano, acabou os panos para passar. Porque a mídia agora começou a falar, né? E olha, gente, até o blog do Noblar, o passapanista mor pro senhor Lula, sabe, né? Então, aí o que ele fala? Lula pede de novo para apanhar. E é o que vai acontecer. Pois é. E sabe por que vai acontecer? E sabe por que ele está pedindo para apanhar, gente? Pois é. Vamos começar falando das queimadas na Amazônia, né? Vamos começar por aí, que é para a gente fazer uma sequência, tá bom? Do governo do presidente Lula. Fez uma enorme diferença, por exemplo, na vida dos Yanomami. Fez uma enorme diferença no combate ao desmatamento na Amazônia. Área queimada em janeiro de 2024 no Brasil cresce 248%. ,248% de área queimada. Cadê a Guajajara? Cadê a Marina Silva? Será que numa dessas viagens aí pelo mundo que eles vão passear junto com o seu mestre? Seu mestre largou eles por lá e eles não sabem voltar? Elas, né? Pois é, gente. Vamos dar uma olhada melhor sobre essa história, essa situação das queimadas, né? Porque o PT não liga para a Amazônia. E quem diz isso não sou eu. Vamos dar uma olhada. A Amazônia registrou alta de mais de 300% nos focos de incêndio em fevereiro. E Roraima é o estado com mais queimadas no Brasil. Quem olha para o céu de Boa Vista pode acreditar que o dia está nublado, mas não. É fumaça das queimadas que deixam o dia da capital de Roraima desse jeito. Esse problema é causado pelos incêndios urbanos na zona rural e até em municípios vizinhos. Principalmente quem tem filho que sofre, né, com asma, com rinite, bronquite. Vivo no hospital, vivo tomando antialérgico, vivo usando bombinha, porque não tem condição de sair de casa. Em fevereiro, o estado teve quase metade de todos os incêndios do Brasil. Somente na terra indígena Yanomami, entre o Amazonas e Roraima, foram registrados 262 focos neste ano. O problema é agravado pela estiagem. O governo federal reconheceu situação de emergência em 9 dos 15 municípios do estado. A previsão para esse mês ainda é uma certa intensidade com relação à estiagem, né?
Então pode ser que ainda haja um aumento de focos de incêndio nesse período. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que nos 2 primeiros meses deste ano foram contabilizados mais de 2.600 incêndios em Roraima. O número já é maior do que o recorde anterior, de 2016, quando foram registrados 2.143 focos de calor. No caso da Amazônia, os dados são ainda piores. Fevereiro fechou com mais de 3.000 focos de incêndio, alta de 330% em relação a fevereiro do ano passado. Com a previsão de chuvas só para abril, quem mais sofre são os produtores rurais. O dono desta propriedade perdeu toda a plantação de banana e teve um prejuízo de R$100 mil. Este outro produtor perdeu parte do plantio da mandioca e as chamas ainda destruíram o local onde ele produzia farinha. Então, acabou? É só as queimadas? Não, não. Vamos lá. Governo Lula fecha contrato milionário com empresa envolvida em garimpo ilegal na Amazônia. Volta as prioridades para o ponto certo. No caso da política... Pois é. Pois é. O Ministério da Saúde contrata empresa investigada por garimpo ilegal em terras indígenas da Amazônia Guajajara. Marina Silva, cadê vocês? Foram para onde? Porque a Marina Silva já é o ETzinho, né, de Varginha. Levou a Guajajara junto para que planeta? O planeta Cara de Pau. Isso. Então, só que a empresa, né, todo mundo sabe, já saiu em tudo quanto é mídia, como a gente está vendo aqui, que é empresa ilegal. Por quê? Porque ela está sendo investigada. E aí, o governo PT, gente, sabe o que eles falam? Que enquanto não for provado nada, enquanto estiver na fase de investigação, isso não quer dizer nada. Tem alguma coisa errada, né? Por quê? Não tem nada provado contra Bolsonaro, contra os pobres coitados que estão lá enjaulados no dia 8 de janeiro. Nada. Não houve nada ainda. Mas já são culpados, enxovalhados todo dia, não é? Acusados, condenados pelos jumentinhos amestrados. Mas agora, os mesmos, o que tem? Fazer um contrato de 14 milhões? É 14 milhões, gente? Então, 14 milhões com uma empresa que é ré. Né? Então, assim, 2 pesos, 2 medidas. E lá vai, hein? Estão juntando 14 bi com 14 mi para empresa ilegal. E o sujeito diz que não cumpre promessa de campanha, porque ainda tem que plantar, tem que colher. Pois é, né?
Então, a gente vai ver algumas mídiazinhas sobre o que fala do garimpo, tá bom? Sobre essa história. Qual o assunto que a Carol Queiroz traz pra gente? Garimpo ilegal devastou, no ano passado, algumas áreas novas equivalentes a 4 campos de futebol por dia. É o que mostra um levantamento feito pelo Greenpeace Brasil. Carol Queiroz é quem nos explica. Então, a cada dia, o equivalente a 4 campos de futebol, Carol? Elisa, infelizmente é isso mesmo, e isso só de áreas novas, né? Se a gente contar o acumulado do ano passado, o número fica ainda maior. Esse levantamento do Greenpeace analisou as áreas devastadas pelo garimpo nos 3 territórios indígenas mais afetados por essa atividade no país, o Kayapó, Munduruku e também o Yanomami. O estudo, inclusive, aponta que essa atividade ilegal continua em expansão nesses territórios. De modo geral, os dados apontam que no ano passado o garimpo devastou novas áreas que somam mais de 1.400 hectares, o que equivale justamente a esses 4 campos, né, a abertura de 4 campos de futebol por dia, mas no acumulado de 2023, esses territórios são mais de 26 mil hectares devastados por conta da atividade garimpeira. O porta-voz do Greenpeace Brasil, Eduardo Dantas, diz que os dados comprovam que os esforços de combate e fiscalização do governo ainda são ineficientes e que é preciso uma ação radical, emergencial, justamente para acabar e erradicar de vez, e não só diminuir a atividade garimpeira nesses territórios. É importante a gente destacar aqui e até explicar para quem nos assiste que apesar do território Yanomami estar muito em evidência, a gente fala muito sobre atividade garimpeira nesse local, é na terra indígena Kayapó, onde a situação é mais crítica. Inclusive, neste território, o garimpo devastou novas áreas que somam mais de 1.000 hectares no ano passado, um acumulado até 2023 de mais de 15.400 hectares devastados pela atividade garimpeira. No território Munduruku, que aparece em terceiro lugar, o que chama atenção é que a atividade do garimpo está muito próxima de aldeias, é o local onde essa atividade mais se aproxima dessas aldeias indígenas. Em pelo menos 15 delas há uma atividade garimpeira muito próxima, e o território Yanomami, como a gente sabe, tem sofrido bastante também com esse problema que precisa ser eliminado. Eu estou falando de 4 campos de futebol por dia em áreas protegidas pela legislação. A situação mais chocante é na terra indígena Kayapó, no Pará. A área total desmatada no território passou de 15 mil hectares. Segundo o Greenpeace, o garimpo está concentrado em uma área onde estão 4 aldeias. A terra indígena Munduruku, também no Pará, teve 15 aldeias sitiadas pelo garimpo. O território Yanomami teve 238 hectares abertos. Em fevereiro do ano passado, houve uma queda drástica no garimpo, depois que o governo Lula decretou emergência de saúde no local. Só que a atividade voltou a subir em março e em outubro, de acordo com o mesmo Greenpeace. Procuramos os ministérios que poderiam responder a isso. Recebemos uma nota do IBAMA dizendo que houve uma redução de 36% de áreas degradadas por garimpo em 2023, na comparação com 2022. Na terra Yanomami, de acordo com o Instituto, a diminuição foi de 85%. Então, a gente se pergunta se houve toda essa redução nas áreas devastadas em 2023 e ainda temos este cenário de 4 campos de futebol por dia sendo devastados pelo garimpo ilegal em terra que tinha que estar protegida. A gente só pensa no que estava acontecendo em 2022. O IBAMA diz ainda que atua sem interrupções na região desde fevereiro do ano passado no bloqueio do fluxo de suprimentos, além de apreender e destruir a infraestrutura para a mineração ilegal. Nós procuramos o Ministério dos Povos Indígenas, mas não tivemos resposta. Então, vocês viram, né? O que as mídias têm a dizer. Ficou só nisso? Então a gente já tem 248% a mais de queimada.
área de garimpo ilegal, investigado, réu, né? E em terras indígenas. E aí vem a terceira história, Yanomamis. E os Yanomamis? Que as mortes estão aumentando absurdamente. O seguinte, uma criança com 1 ano e 9 meses pesando 5 quilos, uma criança com 4 anos pesando 6 quilos e uma outra criança de 11 anos pesando 15 quilos. É chocante ver isso, viu? E esse é o cenário, como você bem colocou aí, o nosso colega Ailton também, ainda é de muita desnutrição. Ah, mas era o governo Bolsonaro. De novo, já tem quase 2 anos que esse cara está lá sentado na cadeira. Por que não mudou isso? Por que não resolveu? Por que não apresenta de fato, e não de trelelê, mudanças? Volta as prioridades para o ponto certo. No caso Porque não tem tanto dinheiro assim. Quanto é que ele está gastando com os Yanomamis? Ele encheu a boca para dizer que 15 bi o Ministério da Cultura. 14 milhões para contratar pessoas do garimpo ilegal no Ministério da Saúde, que não tem vacina contra a dengue está matando absurdamente também. Pois é, tá tudo errado, né? Então, viu como é que eu falei que ia falar de economia para vocês entenderem? Gastos e maus investimentos. A lei voltando a ser respeitada. Não é isso? Então, gente, essas questões, e eu vou mostrar para vocês que não é só garimpo, não é só queimada, não é só morte dos Yanomamis. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, tá? Sobre o que está acontecendo. Madeireiras também irregulares, tá? Eu vou mostrar um videozinho que quando eu olhei a primeira vez, eu não entendi o comecinho. Eu pensei que fosse uma margem. Não é uma margem, gente. É o tamanho absurdo de uma balsa. Já tô dando spoiler. É um absurdo. Até a gente entender que aquilo não é uma margem. Vamos dar uma olhada. Filma! Tá quebrando tudo! Bagunça, meu! E agora encostado no trapézio? Não, olha a balsa lá na frente, lá, ó. O mais perigo é ser... Trapiche até que livrou, agora esses barcos que eu não... Livrou não, essa boia bateu foi muito ele lá. Pois é, então é garimpo, madeireira, tudo. E cadê aquele povozinho? Aquele povozinho que foi no Fantástico fazer videozinho e todo mundo dando um depoimento. Esses que estão incluídos nos 15 bi. Esses que estão incluídos no 15 bi. Cadê eles agora? Canta a musiquinha. Canta a musiquinha. Salve Amazônia, salve-se a selva, não se salva o mundo. Salve Amazônia, salve-se.
Pois é, gente. É isso aí. Não tem musiquinha agora. Puxa vida. 15 bi, cala a boca de qualquer um, né? Então, gente, a gente vai continuar e vai passar para essa treta da Petrobras, né? Porque não é bem assim, porque aí ele lá no SBT, com o César Filho, né? Ele fez um sururu. Ele fez um sururu, botou a culpa no mercado, porque disse que a Petrobras tem que te dar dinheiro pro pobre que passa fome. Gente, oi, tudo bem. Essas pessoas, tadinhas mais humildes, que não tem instrução nenhuma, até acredita nessa lorota, mas a gente vai ver que é lorota, né? Então, ele conseguiu derrubar a Bolsa. Com 3 dias consecutivos, com essa história da Petrobras. Vamos dar uma olhada. Saiu uma entrevista do presidente Lula ao SBT News que provocou mal-estar de novo e as ações da Petro voltaram a cair e ampliaram as perdas do Ibovespa B3. Na entrevista, Lula bate no mercado financeiro e assusta os investidores com as suas falas sobre política de preço dos combustíveis. Entre outras coisas, Lula disse que a Petrobras não tem que pensar somente nos acionistas, mas sobretudo nos brasileiros e que tem um compromisso com o povo brasileiro de reduzir o preço do combustível, da gasolina, do gás de cozinha e do óleo diesel. Segundo Lula, o Brasil, abre aspas, não tem por que ter preço equiparado a preço internacional, fecha aspas. Lula também fez críticas ao mercado financeiro, a quem definiu como, aspas, rinoceronte, um dinossauro voraz que quer tudo para ele e nada para o povo. Se eu for atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada, fecha aspas. As palavras de Lula elevaram os receios de interferência política em outras empresas, como Banco do Brasil e Eletrobras, e essas ações ampliaram as perdas. Então, gente, a gente vai começar a ver as mídias agora. Pois é, aquela mídia comprada, paga, né? Que pode falar, Alexandre de Moraes, pode falar. Ali não tem fake news, ali não tem discurso de ódio, é puro amor. Vamos ver o amor das mídias compradas que não estão recebendo Pix. O Lula está, sim, indevidamente interferindo na Petrobras, uma empresa com ações em bolsa, então que tem sócios privados, e já causou prejuízo de quase 100 bilhões de reais pela desvalorização da companhia no mercado. A gente falou 2 semanas atrás, o comentário inacreditável do Lula sobre a Vale, que é uma empresa privada que o governo quer controlar. Mas agora com a Petrobras a coisa ficou muito pior, porque a interferência chegou às vias de fato, né? O Lula está determinando uma política de dividendos de cima para baixo, sem respeitar a autonomia do Conselho de Administração, sem respeitar a orientação da diretoria que propôs fazer um pagamento, e ele está dizendo mais, ele foi além nas declarações de hoje, ele está dizendo que quer reduzir o preço dos combustíveis e do gás de cozinha usando o dinheiro do acionista da Petrobras. Eu lembro que na Venezuela os preços são baixíssimos, a PDVSA, a Petrobras dele, está definhando e os venezuelanos fogem para a Colômbia e para o Brasil, mesmo com preço baixíssimo. O governo devia ser, sim, a favor dos dividendos extraordinários, seriam 12 bilhões de reais a mais para ajudar a cumprir a meta. E o mercado está assustado por quê? O Lula sempre fala mal do mercado, mas por que o mercado está assustado? Porque ele imagina que o governo
quis manter esse dinheiro na empresa para fazer besteira. E eles podem, o conselho pode determinar o que se pode fazer com o dinheiro a qualquer tempo. O mercado fica imaginando que, além de forçar a Petrobras a reduzir na marra os preços, que causaria centenas de bilhões de reais de prejuízo, como foi na época da Dilma, que tornou a Petrobras a companhia mais endividada do mundo, o mercado também imagina que o Lula pode usar a Petrobras para comprar Braskem, para comprar ativo na Bolívia, na Venezuela, para fazer mais refinarias. A gente sabe o passado recente do PT com refinarias, o que causou de manipulação de estatais, corrupção na Petrobras, está tudo muito presente. E para sobreviver, para piorar, o Prates, presidente da Petrobras, ele abriu a porteira, ele ampliou as benesses para agradar funcionários, agradar a FUP, né, os sindicatos petroleiros, planos de saúde ampliados, horas extras das plataformas foram expandidas, e agora ele disse hoje que quer ajudar a indústria naval. Quem conhece um pouco a história do Brasil sabe que foram as tentativas anteriores de subsidiar a indústria naval no Brasil, desastres. Tudo isso, Yuri, passa uma mensagem muito ruim, uma mensagem de que a empresa deixou de se preocupar com custo, que tem uma mudança de atitude que com o tempo pode fazer a empresa voltar a ter prejuízos, como no passado, ou lucros muito baixos. E o que acontece é que vem governo, aperta o parafuso, vem outro governo, solta tudo. No passado, muitas vezes o mercado teve a percepção de que autoridades políticas estavam operando o preço da ação, anunciando uma notícia ruim que desvaloriza as ações para depois desmentir e recuperar o valor. Isso também está na cabeça do mercado. E o Lula, ele diz na entrevista, que eu entendo que vai ao ar hoje no SBT, que a Petrobras precisa pensar nos brasileiros e por isso deveria ficar com dinheiro, mas é o contrário. Se a Petrobras não precisa desses recursos para cumprir o plano de investimento aprovado de 2004 a 2028 e não precisa, nada melhor do que pagar os dividendos para os acionistas. Assim, todos os acionistas, inclusive o governo, que representa 200 milhões de brasileiros, serão beneficiados. Mas não, o Lula prefere que fique na companhia para fazer coisas que o mercado desconfia que não são boas. Tá ficando bom, né? Tá ficando bom. Pois é. Vamos dar uma olhadinha. Só mais um. Pois é, o Dani, é muito grave a ação do presidente Lula, intervencionista na Petrobras. Vamos lá. É importante a Ana toca num ponto fundamental, que foi essa fala hoje do presidente Lula para o SBT. Olha o que diz o Lula, só mais algumas coisas aqui. Tivemos, o Jean Paul Prats é quase que forçado a dizer não teve pressão do presidente Lula de jeito nenhum, tal que nada, teve sim, quem diz isso é o próprio presidente Lula. Olha o que ele fala, tivemos conversa séria com a direção da Petrobras, diz Lula, é preciso pensar no povo, diz o presidente Lula. Aí ataca o mercado, um discurso dos anos 80, o mercado é um dinossauro voraz, se for atender apenas a choradeira do mercado, não faz nada. Então, é essa a lógica do Lula, e como a Ana Flor colocou, assim, a interferência olhando o preço do combustível, é o preço da energia, ou seja, o controle total. Petrobras não é apenas para pensar nos acionistas, não tem porquê ter preço dos combustíveis equiparado ao internacional. Então, e aí fala, tivemos conversa séria com a direção da Petrobras. Essa é a grande questão. O Alexandre Silveira, ele se alinha ao Lula, porque ele está fazendo um movimento político. Independentemente, o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia, ele quer ter uma briga aberta. Todo mundo sabe aqui em Brasília que o Jean Paul Prats, ele quer derrubar o Jean Paul Prats. Isso é o que está acontecendo. Agora, ele se alinha com o Lula para ficar mais fortalecido, mesmo numa visão intervencionista do presidente. E agora, está claro que essa visão intervencionista é do Lula. E é grave, porque você interferir numa empresa de capital aberto, com ações na Bolsa, não só aqui do Brasil, de Nova York, é uma interferência política. É o que está vendo, por isso que despencou na sexta-feira as ações da Petrobras. Todo mundo entendeu o movimento. Então, assim, não, é porque tem isso, tem aquilo. Não, é o Lula. É o presidente Lula interferindo, o que é grave. Ele está tentando interferir numa empresa privada, a Vale. Semana passada o Bartolomeu foi reconduzido por mais 6 meses, mas a gente viu a interferência política que ele
fez para tentar emplacar o ex-ministro Guido Mantega, numa empresa privada. Olha a situação. É a mesma coisa como ele fazia lá atrás, quando ele era presidente, tentando interferir na Vale quando era o Rogério Agnelli. Ele fez que no governo Dilma acabou caindo. É mais, ele tem uma visão, por isso que não é simples. Semana passada, você estava falando, Dani, os embates com o Haddad. Semana passada, ele deu uma declaração na linha de maior gastança, pressionado, lógico, pela percepção da população de que a economia está ruim, uma percepção, como mostrou a pesquisa Quest. Eu falei na hora, e isso vai ter repique na fala do presidente Lula. E aconteceu. A primeira coisa que ele faz, não, a gente tem que gastar mais, inclusive conversando com o Congresso, já pensando em mudar a âncora fiscal. Então, é uma visão intervencionista. O Lula quer diminuir o preço dos combustíveis na paulada, quer aumentar o gasto na paulada, independentemente de repique de inflação. Então, não pensa nisso. E é o que temos hoje de momento. Então, aí você tem, lógico, todo governo, às vezes, alinhamento, oportunismo político. Agora, a pressão, é importante a gente colocar aqui, a pressão não é de A, B ou C do Palácio Planalto. Tem nome e sobrenome. Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, até a Vale, né? Pois é, até a Vale, gente. Que é privada. Ele está querendo se meter e derrubando, né? Isso, fecha empresa mesmo, quebra empresa mesmo, porque assim o povo fica rico. Empresa quebrada, não entra dinheiro. Se não entra dinheiro, tem demissões, tem um monte de probleminha, né? E o povo vai enriquecer. É assim que ele melhora a vida do povo, gente. Mas o melhor vem agora. O melhor vem agora. Pois é. Senta e chora de rir. Ele, para explicar essa bagunça toda da Petrobras, né, mentindo que era o mercado aí, tadinho, os mais humildes pensam que é do supermercado que ele está falando, né? Não, gente, é mercado financeiro, é bolsa de valores, é onde entra investimento e grana para o país. E quanto mais grana, né, ajuda mais a vida do pobre. Ou deveria. Tá? E ele está quebrando isso. Mas aí, para ele botar a culpa no mercado financeiro, no mercado de comprinha, tá? Ele vai e prova que uma vez mentiroso, mitomaníaco, sempre mentiroso e mitomaníaco. Aí tudo que ele falou para tentar justificar vai por água abaixo. Por quê? Porque uma vez mentiroso, sempre mentiroso. Dá uma olhada. Porque o mercado, eu vou contar uma coisa para vocês. O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele e nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer? Caramba, gente, ele conseguiu fazer um milagre gigantesco no Brasil. Ele quase quadriplicou a população brasileira. Porque de 200 e poucos milhões, ele passou para 750 milhões de brasileiros passando fome. Se tirar aqueles que não passam, então, gente, a gente está bem pra caramba, né? Quase a América Latina inteira veio para cá, para o Brasil. É o de sempre, mente que não sente, exagera tudo para parecer, né? Que tá enganando, tá enganando, tá enganando, tá enganando, tá enganando. A ninguém. A ninguém. Tá enganando, não. Por quê? Sabe por quê, gente? Porque aqueles menos favorecidos, aqueles com menor instrução, que não entendem muita coisa, a verdade
é que eles estão sentindo no bolso. Pode não entender por quê, mas estão. Sabe por quê? Agora a gente vai mostrar no mercado, né? O que ele está fazendo. Então, cebola, batata, arroz, tudo aumentou demais, né? Cebola, batata e arroz é comida de pobre, tá? A gente não tá falando de camarões, de lagostas, de champanhe. O que o pobre põe na mesa aumentou muito. É o pobre. Os mais necessitados aumentou muito. E aí, quem achou que ia comer picanha e ele tinha trocado a picanha pela abóbora, nem abóbora. Porque a gente não come abóbora pura, né? Tem que ter um temperinho, uma cebola que tá cara pra caramba. A própria abóbora tá cara pra caramba, já que a prima dela lá, a batata, também tá. Tem que ter no mínimo um arrozinho que tá caro pra caramba. E aí? É por isso que tá quadriplicando o número de quem passa fome. Mas mesmo quadriplicando, e isso é verdade, não chega não a 350 milhões, tá? Mitomaníaco mentiroso. Safado. Então, gente, e aí, o que acontece, né? O Ministério da Economia, já que a gente está falando de economia, devia se posicionar e dizer, não, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. É tudo um grande mal-entendido. Mas não é assim. Sabe por quê? Porque já está em juros da dívida. O rombo fiscal se aproxima de 1 trilhão. Juros da dívida. Ou seja, tem uma dívida e tem os juros, né? E o maldade tá só aumentando mais esses juros e essa dívida, que já tá chegando a 1 trilhão. Vocês estão entendendo onde é que esse cara perdeu os 100% de popularidade? Ele perdeu isso o dia que saiu de lá de onde ele nunca deveria ter saído, gente. Tá? Aí ele perdeu e perdeu muito. Perdeu pelo menos o direito ao esquecimento, e aqueles jumentinhos que acreditavam que era inocente, que ele era inocente, ia morrer acreditando que ele era um inocente, pobre coitado. E agora tá todo mundo vendo que de inocente não tem nada, de pobre coitado não tem nada, de canalha tem muito, de corrupto, nossa! Né? Ele tá quase um Deus. Aliás, ele se acha Deus. Gente, olha o que ele falou também lá no SBT. Tá? Vamos dar uma olhada. A gente sempre disse que Deus era brasileiro. Deus era brasileiro, mas agora Deus está aqui. Ele está botando o pé nessa terra, porque eu acho que Deus se deu conta de que é preciso ajudar esse país. Pois é, Deus era brasileiro. Era, do verbo não é mais. Foi um dia, o dia que ele assumiu a cadeira. Sabe por quê? Como ele diz, porque agora Deus está no Brasil. Ou seja, Deus era, não é mais, mas agora o Deus está. Ele. Oh, meu Deus do céu. Mitomaníaco e megalomaníaco. O problema é que é isso aí, tá sentado na cadeira, capotando o Brasil. É isso.
Então, gente, mas isso vai mudar. É isso tudo que vai fazer ele cair, gente. Isso tudo é que vai fazer ele cair. Não vamos perder nossas esperanças. Isso tudo precisa ser visto, ser dito, para que tudo mude a nosso favor. Tá bom? Então é isso. Eu vou pedir para vocês, tá? Para deixarem no comentário de onde vocês estão falando, tá? Porque eu tô gostando muito dos comentários de vocês. Eu tô muito grata, eu tô muito feliz que vocês estão me ajudando a crescer devagarzinho. Vocês estão me dando muitas dicas legais e eu tô gostando disso, tá? Tudo bem que de vez em quando aparece um jumentinho, outro ali para encher o saco, mas é do jogo. Mas a maioria de vocês estão me ajudando, são maravilhosos. Eu leio os comentários, vocês estão me dando força. Obrigada pelos elogios, tá bom? Então me dizem, gente, deixa aqui, escreve aqui nos comentários de que parte vocês estão falando, já que eu sempre começo com Fala aí, Brasil. Então, Fala aí, Brasil, eu sou do Rio de Janeiro, da Zona Norte do Rio, subúrbio carioca, subúrbio bem pobrinho, bem tadinho, né? Mal visto, mal querido, mal falado, tem uma fama, porque é aqui que tem muita coisa que é do amiguinho que está sentado na cadeira do ministro dele, né? Eu moro em Inhaúma, tô pertinho, sim, do complexo, mas tem gente muito boa em cada subúrbio, tá? Apesar da gente ser um povo pobre, esquecido, o fato de nós sermos patriotas faz toda a diferença, porque nós temos garra para trabalhar, tá? Garra, a gente não precisa do governo, a gente luta de verdade, sem favores, seja no tempo de sol como no tempo de chuva, tá? É isso. O pobre patriota é um povo guerreiro, trabalhador, tá? Confiante em Deus, confiante, que não perde a fé, é um povo que luta pelo país. É isso aí. E eu sei que vocês são assim também, então eu quero saber de onde vocês estão falando. Então tá, gente, é só isso, por enquanto. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima. Vou pedir um favor pra vocês, gente, por favor. Se vocês estão gostando, gostou desse vídeo? Então, compartilha. Faz favorzinho pra mim, gente, tá? E se inscreva no canal. Beijo e até a próxima.